Esse foi um trechinho bem curtinho do Machacona, é uma dança de Johann Sebastian Bach. Ele escreveu para violino solo. Ela dura 15 minutos, mas daí eu ia ocupar todo o espaço e meus colegas não iam poder tocar. Essa é a ideia do trio. Vocês até devem ter achado estranho, ele veio sozinho para o palco, né? Quando a gente decidiu montar o trio, a gente pensou assim, a música de câmara é tão pouco explorado aqui no Brasil, e fora também, né? A gente vai para fora e vê muita gente tocando em orquestra ou querendo entrar em orquestra, porque é da onde sai a nossa maior parte da financeira, né? Para sobreviver, o Estado, geralmente, né? E a gente sente falta de desenvolver essa parte, de mostrar o que aconteceu na história da música para se chegar a um compositor a escrever para orquestra sinfônica, né? Assim como fazer um paralelo com o texto, né? Uma criança aprende a escrever, daí escreve uma historinha no colégio, depois vai escrevendo uma historinha um pouquinho maior, quando vê, a pessoa está escrevendo uma trilogia mundial. Então, na música clássica tem isso também. Os compositores no começo vão escrevendo para o seu instrumento, que eles aprenderam a tocar, depois vão escrevendo para outros instrumentos e, no fim, eles escrevem uma sinfonia, um concerto para orquestra, né? Só que a gente ouve falar, geralmente, quem conhece música clássica, a primeira coisa que a gente ouve é a orquestra sinfônica, né? E a gente ouve muito pouco falar dessa outra parte que é fantástica, enorme, na música de câmara. Então, a gente decidiu, além de tocar os trios, que são formações bem clássicas dentro da área erudita, a gente resolveu vamos tocar solos. Então, hoje eu toquei violino solo. Se vocês forem em outro concerto nosso, de repente vocês vão ver um piano solo ou um violoncelo solo. Também a gente explora duos, né? O violino e violoncelo, ou violoncelo e piano, violino e piano. E, por fim, a gente toca o trio. Por quê? Né? Eu sou nascido em Lages, uma cidade a 3 horas daqui, acho que muita gente conhece. E quando eu saí de lá não tinha aula de violino, não tinha professor. E a gente, em 2009, resolveu voltar. Estava fora do país, quando a gente veio de férias, a gente se reuniu e vamos tocar alguma coisa. Quando a gente foi tocar no interior, a gente tocou em Chapecó, outras cidades, eu nem lembro agora, foi em 2009. A recepção foi tão boa, tão carinhosa, todo mundo adorou o trio, que a gente decidiu continuar. E, junto com isso, a gente dava as masterclasses, ou seja, a gente ia visitar as cidades no interior, que é o nosso principal foco, é levar, além de explorar, né, essas outras músicas de câmara, levar um pouco das aulas que não existem nesses cantos, né, e recantos do nosso estado e até fora do nosso estado, né? Agora eu quero chamar o Guilherme. A gente vai fazer um duo. A gente vai fazer uma miniatura do que a gente faz nos concertos, que é um pouco falar do que a gente faz e tocar um pouquinho mais, né?
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Então, nesse contexto que o Mário citou, de criação de um trio, e um dos nossos grandes objetivos é o de levar essa formação e levar a música clássica, a música erudita, para cidades menores, para locais onde as pessoas não têm ainda tanto acesso a esse tipo de cultura, nós bolamos algumas estratégias para aproximar o público e para evitar, digamos, que o público tenha medo de assistir música clássica, dizer assim, não, música clássica não é para mim, eu não entendo disso. Vou citar alguma dessas estratégias, vou começar aqui mostrando um exemplo, uma caricatura de um exemplo clássico, que muitas vezes é o que a gente observa ou o que a gente espera que vai acontecer quando vai num concerto de música clássica. Boa noite, senhoras e senhores. Ouviremos agora um belíssimo noturno de Frédéric Chopin, Opus 27, número 2, executado pelo renomado pianista Guilherme Amaral. Por favor, desliguem seus celulares. Muito bem, naturalmente que isso foi uma caricatura, mas nem tanto. Em alguns momentos, é esperado, numa situação que veio, por exemplo, do romantismo na música clássica do século XIX e adentrou-se ao século XX, é esperado que o público vá a um concerto assistir a um virtuose, assistir a alguém que tem qualidades extraordinárias e extraterrestres, e assistir uma obra que também foi escrita por um compositor que tem uma inspiração divina, uma inspiração que ninguém sabe de onde, para compor uma obra maravilhosa, né? E isso é um dos fatores que deixa o público com um pouco de medo de assistir música clássica ou de apenas dizer assim, não, eu não vou assistir porque eu não conheço, eu não entendo, né? Então, nas cidades do interior de Santa Catarina, a gente criou uma situação onde a gente conversa com o público, explica sobre as obras, explica sobre os compositores, e isso aproxima, traz um interesse muito grande da plateia no concerto, pois a plateia começa a se identificar com fatores de ordem sociológicos, de quando vivia, que época vivia o compositor, como nós organizamos os nossos repertórios e tal, e assim o público recebe muito bem as peças do trio. Nós tivemos, por exemplo, muito entusiasmo de pessoas no interior do estado ouvindo compositores como Janáček, o trio de Shostakovich, são peças pouco conhecidas, mas com efeitos interessantes e o que o público adorou, né? Então, essa estratégia que fez a gente desconstruir um pouco o modelo de apresentação clássica, que a gente vai seguir adiante, porque está dando muito certo no estado. Agora, para continuar, eu vou chamar o Rafael, e junto, para compor aqui o trio, a gente vai tocar uma peça de Brahms, mostrando também uma outra característica nossa, que é de agrupar o nosso repertório em temas. Exceto por essa peça que eu exemplifiquei agora, os 3 compositores tocados foram compositores alemães, embora de gerações diferentes, mas que preservaram uma tradição germânica. Então, em alguns outros momentos, a gente também trouxe compositores franceses, compositores russos, assim também trazendo o interesse do público constante durante a apresentação.
tarde a todos. Para quem vai num concerto de música clássica e não é músico, geralmente não faz ideia do trabalho que a gente tem na preparação do programa, né? Bem, mesmo para nós, músicos com mais de 15 anos de estudo, é preciso de pelo menos uns 4, 5, 6 meses de preparação só técnica das peças, né? Então, como é que a gente faz? A gente divide o nosso trabalho em 3 etapas. A primeira etapa, é uma parte individual, cada um pega a sua parte, vai para casa, passa horas, dias, semanas, meses estudando para conseguir realizar tecnicamente aquilo que a gente quer. Partindo disso, a gente passa para a segunda etapa, que é em conjunto, a gente trabalha para conseguir montar, executar a obra em conjunto. É uma parte bem técnica, né? Bem matemática, quase como um quebra-cabeça para conseguir juntar e tocar perfeitamente em conjunto. A etapa final seria aquela que a gente trabalha detalhes, pequenos detalhes que fazem aquela grande diferença, né? Questões estéticas, interpretativas, que cada um dá a sua opinião. Por exemplo, numa orquestra, temos um maestro, né, uma única pessoa que decide como fazer a música. Já na música de câmara, cada um dá a sua ideia do que acha que é mais bonito e aquilo que vai tocar mais o público, né? Nessa etapa que, geralmente, para quem não sabe, o Mário é meu irmão, então é nessa etapa que a gente briga um pouquinho, né? Eu acho mais bonito desse jeito. Não, do teu jeito não ficou tão bom. E o Gui acaba intermediando ali. Pessoal, não briguem. Mas, então, para vocês entenderem o que eu estou falando, vamos tocar o início, geralmente, bem rapidinho, de 2 fases. A primeira, bem técnica, e a segunda, já com alguns recursos, algumas nuances que a gente trabalhou previamente. Pessoal, espero que tenha dado para mostrar um pouco do nosso trabalho e das ideias que a gente pretende continuar divulgando por aí, né? O nosso trabalho está sendo bem visto assim no interior, as pessoas estão gostando bastante dessa forma que a gente faz os recitais e tal. E agradeço muito a presença de todos e agradeço também o convite para a gente participar aqui do TED. Obrigado.